O isolamento é uma estratégia muito antiga, utilizada num momento em que nós nem sabíamos identificar que existiam vírus e bactérias. Então, era um conhecimento aprendido na prática que tu isolando uma pessoa doente, tu evitava que outras pessoas ficavam doentes. E isso foi suficiente para controlar vários surtos de várias doenças ao longo da história. Claro que a gente avançou muito, né? E hoje a gente entende, ainda em 2024, que o isolamento é uma ferramenta muito importante. Isolamento quando tem um caso confirmado, com certeza, mas também quando há um caso suspeito. Por quê? Em algumas situações, por questões de logística, de realização de exames, de ter o resultado do exame, eu posso demorar alguns dias para confirmar um caso, né, por um critério laboratorial, ou seja, uma sorologia, um PCR que identifica aquela doença. Então, para eu não perder este tempo e evitar que essa doença continue se propagando para outras pessoas, a gente recomenda o isolamento preventivo. Então, com o indivíduo apresentando sintomas sugestivos de mpox, aí nós devemos orientar primeiramente o isolamento para ele, o isolamento domiciliar. Mapear, né, os contatos, né, os contactantes, ou seja, as pessoas que tiveram contato com aquele indivíduo suspeito, tentar entender o tipo de contato que foi, se foi só um aperto de mão ou se aquela pessoa tem um convívio, é um parceiro, um companheiro que dorme junto, que tem um contato íntimo mais prolongado, e notificar imediatamente as autoridades sanitárias, ou seja, a vigilância municipal, né, dessa suspeita, que ela também vai ajudar nessa coordenação. Quando o paciente fica em isolamento, a equipe de saúde tem que continuar atendendo esse paciente. Hoje nós temos a ferramenta da telemedicina também, e os profissionais de saúde sabem se paramentar com EPIs para se protegerem e prestar o atendimento e o acolhimento necessário para esses indivíduos. E também, né, o tratamento, e aí vem a questão paliativa, né, da dor. Então os quadros de mpox, eles podem dar muita dor, né, e uma febre também mais resistente ao uso de antitérmicos comuns. Então, intensificar esse tratamento. Em algumas situações extremas, o paciente precisa até internar para fazer medicações mais fortes para controlar a dor e a febre. E também observar se essa doença, se esse quadro de mpox, ele vai evoluir de uma forma favorável, ou seja, depois do aumento dos sintomas, da intensidade, esses sintomas vão desaparecendo, com o tratamento também, e aí o paciente também sai do período de contágio, né, o período contagioso. E também para a gente ver se esse quadro não vai se desenvolver para as formas graves, que é raro, mas pode acontecer, e com uma frequência maior naqueles grupos que têm algum problema na imunidade, seja por uso de drogas imunossupressoras, seja por infecções, por exemplo, pessoas convivendo com vírus HIV em que não há um controle dessa infecção. Então, crianças também, que o sistema imunológico é imaturo ainda, está em desenvolvimento, elas têm uma chance maior de apresentar quadros mais graves, por exemplo, como uma encefalite. O senhor falou de isolamento, né, e reforçando o que a Melanie estava dizendo sobre a importância do isolamento histórica, né, dentro do estudo das doenças, da nossa relação humana com as doenças. Mas isolamento não quer dizer lockdown. Eu acho importante a gente explicar isso. Porque a gente vem de uma pandemia que nos deixou muito traumatizados, com momentos de isolamento geral. E isso basicamente porque a Covid-19, como outras doenças, né, ela é transmissão respiratória. Pouquíssimo se dá através de secreções, é muito pouco efetiva essa via de transmissão através de secreções. Então é via respiratória ou por gotículas. Então aquelas gotículas que a gente ouviu tanto durante a pandemia, quando a gente fala, quando a gente respira ou principalmente quando a gente tosse, são pequenas gotas mais pesadas que alcançam 1,5 m, 2 e caem no chão pela ação da gravidade. Se uma pessoa tiver nesse raio de ação, né, ela pode se contaminar, mas também o Covid-19 tinha a questão da via aérea, ou seja, as partículas muito diminutas, né, ficavam em suspensão no ar durante várias horas, e que uma pessoa que inalasse aquele ar muito tempo depois da pessoa que estava espalhando essas pequenas partículas de secreção tinha ido embora, ela poderia se contaminar. A mpox é diferente.
ela pode até se transmitir por gotículas, essas mais pesadas, por 1,5 m, 2 metros, mas tem que ter um contato muito prolongado, ou seja, vários minutos e horas ali tendo contato com essas secreções, mas principalmente pelo contato com a pele e mucosas. Então aí a gente fala do contato íntimo prolongado e a associação também das relações sexuais, né, que tem um contato mais prolongado, né, de pele, de mucosas, e aí a gente identifica alguns grupos que são mais vulneráveis, né? Sem estigmatizar nenhum grupo, mas prestar todo o acolhimento e o entendimento e a proteção que aqueles grupos precisam, né? Então, nesse sentido, as secreções que são um verdadeiro carro de transmissão da mpox. E também não é um aperto de mãos ou pegar um objeto que alguma pessoa contaminada pegou, que imediatamente a pessoa já vai pegar, não é tão fácil assim. Mas claro que ela também se transmite pelos fomites, que são os objetos contaminados, e aí, por exemplo, no domicílio tem as toalhas, tem a roupa de cama, tem outros objetos que a pessoa pode manusear ou ter um contato prolongado com a pele, e isso sim vai ser uma via de transmissão efetiva.